Graças, pais queridos, sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje nós vamos ter um estudo muito importante para a igreja como um todo. Nós vamos falar sobre as obras da carne, tá bom? Queridos, as obras da carne são pecados que a Bíblia identifica em Gálatas, no capítulo 5, no versículo 16 a 23. E nesse estudo iremos conhecer cada uma delas. Iremos conhecer cada uma delas e suas consequências, tá bom? Então, o título desse estudo é Conhecendo as Obras da Carne. O assunto é obras da carne, natureza pecaminosa, desejos corruptos. A verdade prática desse estudo é: aqueles que praticam as obras da carne não poderão herdar o reino de Deus. O objetivo da lição são três. Primeiro, conhecer o significado da palavra carne no contexto bíblico, é claro. Conhecer mais profundamente uma a uma as obras da carne. E terceiro, saber exatamente as consequências das obras da carne. O texto base é Gálatas 19, 21, que diz: porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a esta, acerca da quais vos declaro que, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Louvado seja Deus. Gálatas 5, 19 e 21. Tá bom, amados? Então vamos ao estudo propriamente dito. O primeiro tópico do nosso estudo, a carne no conceito bíblico. Para conhecer as obras da carne, nós temos que, louvado seja Deus, saber exatamente o que é a carne. Então, nesse estudo, nós estudaremos a carne como a natureza pecaminosa com seus desejos corruptos que continua no cristão mesmo após a sua conversão. Então, a carne é exatamente isso, é a natureza pecaminosa que mesmo depois de convertido continua dentro de nós. E tal natureza pecaminosa se torna assim um inimigo mortal do cristão, conforme vemos em Romanos 8, 6, 8. Vocês abram a sua Bíblia aí, Romanos 8, 6, 8. E diz assim: porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, o que estão na carne não pode agradar a Deus. Romanos 8, 6, 8. A carne é vista como um adversário que tenta desviar as pessoas do caminho da santidade. E a Bíblia apresenta a carne como algo que deve ser combatido e mortificado, para que as pessoas possam viver para Deus, com Deus. Então, amados, resumindo, a carne é a parte do ser humano que deseja o pecado e é inimizade contra Deus, porque não se submete à lei de Deus. A carne é a fonte de obras que não provém de Deus, como adultério, prostituição, impureza, idolatria, entre tantos outros. A carne é a fonte de uma vida de insatisfação e afastamento de Deus. Glória a Jesus. Conhecendo o conceito bíblico da palavra carne, vamos conhecer as obras da carne uma a uma. E o capítulo 5 do livro de Gálatas, vemos 16 obras da carne. Não é uma nem duas, é 16. E como nós falamos no início do estudo, as obras da carne são ações e comportamentos que contrariam a vontade de Deus e a santidade do Espírito Santo. Vamos conhecer cada uma delas. Primeira, prostituição. A prostituição, a palavra prostituição vem do grego porneia. E a prostituição é imoralidade de todas as formas. É ao contrário do que muitos pensam, a prostituição aqui não se resume apenas no ato sexual desenfreado, ou seja, o ato sexual fora do casamento, o ato sexual de qualquer maneira, como o sexo ilícito que a sociedade adotou como normal. E aqui a prostituição também inclui gostar de quadros, de filmes ou de publicações pornográficas. Aqui tudo que diz respeito à fornicação
tudo que diz respeito a sexo ilícito é prostituição. Quando nós assistimos um filme de teor erótico, nós estamos prostituindo. Quando nós lemos publicações pornográficas, nós estamos prostituindo. Enfim, a prostituição se refere a toda espécie de relações sexuais ilícitas. E em 1 Tessalonicenses 4:3, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3, Deus é bem claro acerca da prostituição. Diz assim: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Então, amados, a prostituição é uma obra da carne e todos aqueles que praticam a prostituição não herdará o reino de Deus. Glória a Jesus. Vamos à segunda obra da carne, impureza. A palavra impureza vem do grego akatársia. A impureza são pecados sexuais, atos pecaminosos e vícios, inclusive mau pensamento e desejos do coração. Ou seja, até mesmo um pensamento, um mau pensamento é uma obra da carne. A impureza é um conceito bastante abrangente que está diretamente ligado à imoralidade. E este conceito inclui não só as ações, mas também as palavras, pensamentos e intenções impuras. E o crente tem que tomar muito cuidado com isso, porque às vezes nós achamos que só nós estamos pecando se praticarmos o ato. A partir do momento que nós temos o desejo, nasce o desejo dentro do nosso coração. A partir do momento que nós falamos palavras torpes, temos pensamentos ilícitos e temos intenções impuras, vemos uma mulher bela, temos desejo, isso é uma obra da carne e nós temos que lutar contra isso. Agora, eu quero falar algo tremendo para vocês. As obras da carne irão acompanhar o cristão, porque como nós vemos aqui no início, a carne é a natureza pecaminosa. E nós só vamos nos livrar totalmente dessa natureza pecaminosa quando nós recebemos o corpo incorruptível. Amém? Ou quando nós somos arrebatados. Essa é uma realidade. Mas nós, no decorrer desse estudo, nós vamos ver que nós podemos lutar contra essas obras da carne. Vamos lutar e vamos vencer. Glória a Deus. Então a impureza é a segunda obra da carne estudada nesse estudo. Glória a Jesus. Vamos à terceira, a lascívia. Lascívia. Muita gente lê a Gálatas 5 e quando vê as obras da carne não consegue entender o que é lascívia. Por isso, o motivo desse estudo, um pouco longo, mas de muita importância para nós. Eu peço que vocês assistam esse vídeo todo para que venham entender o motivo de eu ter preparado, pela misericórdia de Deus, esse estudo. Então, a terceira obra da carne é a lascívia, e a lascívia vem do grego aselgeia. A lascívia pode ser interpretada como sensualidade. É a pessoa seguir suas próprias paixões e maus desejos a ponto de perder a vergonha e a decência. Para os estudiosos da Bíblia, a palavra lascívia é interpretada como impureza, impudor. O comportamento lascivo vai além do pecado e envolve o desprezo pelo que é certo. Amados, esses termos enfatizam principalmente a falta de domínio próprio, onde a pessoa se entrega totalmente aos seus próprios desejos pecaminosos sem qualquer decência. A lascívia é a sensualidade. Hoje, nas redes sociais, nos aplicativos de vídeos, nós vemos mulheres filmando a sua sensualidade, mostrando as suas partes íntimas. Isso é lascívia. Isso é lascívia. E despertando assim os desejos das pessoas que estão assistindo um vídeo, até mesmo fora da internet. Aqui fora mesmo, aqui no mundo real é comum nós vermos as mulheres se ostentar, mostrando sua sensualidade com vestes que têm mostrado as suas partes, e aí o homem acaba desejando
E a partir do momento que deseja, tem que tomar cuidado porque pode chegar ao pecado. Então isso é lascívia. E a lascívia é uma obra da carne e é um pecado. Louvado seja Deus. Vamos à quarta obra da carne, a idolatria. Todos nós conhecemos, todos nós sabemos que a idolatria é um pecado muito grande. E a palavra idolatria vem do grego idolatria. A idolatria, queridos, é a adoração de espíritos, pessoas ou ídolos e também a confiança numa pessoa. A confiança em uma instituição, o objeto, como se tivesse autoridade igual ou maior que Deus e sua palavra. E hoje nós vemos que a idolatria é constante. Então, a idolatria não é somente você dobrar o joelho diante de uma imagem. Não é somente você orar, rezar a uma imagem. A idolatria inclui toda a prática de adoração e culto a falsos deuses, a pessoas, a objetos ou a qualquer coisa que deseje adoração ao verdadeiro Deus. Nós temos que adorar somente a Deus. A partir do momento que nós colocamos uma pessoa, alguma coisa acima de Deus, nós estamos idolatrando. Existem pessoas que idolatram um ator de cinema, um ator de novela, pessoas que idolatram um jogador de futebol. Podemos citar o Neymar, por exemplo. Neymar, para muitos, ele é um Deus. Então, a partir do momento que nós colocamos um ser, uma pessoa ou algo acima de Deus, nós estamos idolatrando. Deus, ele tem que ser prioridade em nossa vida, está em primeiro lugar em nossa vida, acima de tudo. Muitos idolatram um cônjuge, uma esposa, um esposo. Nós temos que amar, mas adorar somente a Deus. Tudo tem que estar abaixo de Deus. Deus tem que ser prioridade, tem que estar acima de tudo. Nós temos que viver uma vida cristocêntrica, onde Cristo é o centro. E Deus domina a idolatria, e Deus abomina a idolatria por conta disso. Nosso irmão Paulo nos dá um conselho. Olha só, lá em 1 Coríntios 10:14. Por isso, meus amados irmãos, fuja da idolatria. Ele está dizendo, fuja da idolatria, porque senão, certamente, você não entrará no reino dos céus. Glória a Jesus. Logo, a idolatria é a quarta obra da carne que nós estudamos. Glória a Jesus. Vamos à quinta. A quinta, feitiçarias. A palavra feitiçaria vem do grego pharmakeia. E a feitiçaria pode ser também espiritismo, magia negra e adoração de demônios, e o uso de drogas e outros materiais na prática da feitiçaria. Quem pratica a feitiçaria, a sua parte será no lago de fogo, ou seja, de maneira nenhuma será salvo, como vemos em Apocalipse 28, que diz assim, abra aí a sua Bíblia, em Apocalipse capítulo 21, versículo 8, que diz, mas quanto aos tímidos e aos incrédulos, e aos abomináveis e aos homicidas, e aos que se prostituem, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Então, amados, a feitiçaria e todo aquele que pratica a feitiçaria é uma obra da carne, é um pecado, e todo aquele que pratica a feitiçaria certamente não entrará no reino dos céus. Não é o evangelista Anivaldo que está dizendo, é a palavra de Deus que está dizendo. Os incrédulos, abomináveis, homicidas, aqueles que se prostituem e os feiticeiros, a sua parte será no lago que arde no fogo e enxofre. Logo, a feitiçaria é uma obra da carne, é um pecado e é a quinta obra da carne que nós estudamos. Vamos à sexta obra da carne, inimizades. Glória a Jesus. A palavra inimizade vem do grego ektara. E a inimizade, amados, são intenções e ações fortemente hostis, ou seja, antipatia, inimizade extrema. Em Provérbios 10:12 lemos, o ódio provoca contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. Esse versículo destaca como o amor pode ser uma força poderosa para superar a inimizade e promover a paz entre
as pessoas. E alguém pode perguntar, evangelista, mas tem pessoas que causam inimizade. Nós sabemos que o crente ele é perseguido e muitas vezes Satanás ele vai usar alguém para nos afrontar. E essas pessoas vai nos considerar como inimigo. Aí é diferente. Nós como crente não podemos causar inimizade. Nós temos que ser uma bênção para as pessoas. Nós temos que levar o amor. Mas certamente muitos vão ignorar as nossas ações. Mas Deus sabe todas as coisas. Então, amados, a inimizade é um pecado. A inimizade é uma obra da carne. Alguém pode até te considerar como inimigo, mas o crente não pode considerar ninguém como inimigo. Tem que amar, tem que perdoar. Este é o mandamento do Senhor. Louvado seja Deus. Então, a inimizade é uma obra da carne, é um pecado, e a sexta obra da carne que nós estudamos neste estudo. Vamos à sétima. A sétima é a porfias. Se vocês não estiverem entendendo, vocês podem voltar o vídeo, entendendo, queridos? E se vocês quiserem o PDF desse estudo, é só você chegar lá no comentário, colocar evangelista, eu gostaria de ter o PDF desse estudo. Vocês manda aí o seu e-mail, manda o seu WhatsApp, que eu vou mandar esse PDF desse estudo para vocês. E eu vou deixar um link aí no comentário, certamente, um link que vai levar vocês ao download deste PDF. Louvado seja Deus. Vamos à sétima obra da carne, que é a porfias. A palavra porfias vem do grego eris, e porfias são brigas, oposições, lutas por superioridade. Então, a porfia é um termo frequentemente associado a disputas e brigas que geram divisão e conflito. Sendo uma atitude que devemos evitar para preservar a paz e a unidade. A porfia é bem parecido com a inimizade. Nós temos que ter cuidado com esta obra da carne. Temos que evitar disputas, evitar brigas. Se preciso for perder algo, que percamos. Mas nós não podemos ser conivente com a porfias, não podemos, porque gera escândalo. O crente tem que ser ordeiro, o crente tem que ser amoroso. E se alguém vê um crente no meio da rua discutindo, muitas vezes entrando até um atacar o outro fisicamente, vai gerar um escândalo. E a porfia é uma obra da carne. Então, a porfia é uma obra da carne, é um pecado, e é a sétima obra da carne que nós estudamos. Vamos à oitava, emulações. O que é emulações? É uma palavra não muito conhecida. Mas o que é emulações? A palavra emulações vem do grego zelos e são ressentimento, inveja amarga do sucesso dos outros, sabe? A Bíblia condena a emulação, que é ciumenta. Em outras traduções da Bíblia, emulações são traduzidas como ciúmes. Emulações pode significar também querer ser como outra pessoa. Certamente você conhece alguém que tem esse desejo da carne entranhado. São pessoas ciumentas, são pessoas que têm inveja, são pessoas que querem ser exatamente como outras pessoas. A emulação pode ser também, é óbvio, por exemplo, tem pessoas que nós vemos fatos de pessoas que gastaram muito dinheiro para ficar parecido com o ídolo, com a atriz, com o ator. Isso é uma emulação. Resumindo, a emulação é o desejo de copiar outras pessoas e igualar-se, até mesmo querer ser superior à mesma. E a emulação provém de um espírito de rivalidade e é uma forma de ciúme. Emulação é um pecado, é uma obra da carne. Tá bom, amados? E é a oitava obra da carne do nosso estudo. Vamos à nona. Glória a Jesus.
A nona é a iras. A palavra ira vem do grego thumos, e a ira é uma fúria explosiva, sabe, que rompe através de ações violentas. E a ira refere-se à raiva intensa e incontrolada que pode levar a comportamentos agressivos e destrutivos. Quantas vezes o crente tem se irado? Quantas vezes o diabo ele tenta derrubar o crente com a ira? Olha só, lá em Efésios capítulo 4, versículo 26 e 27, Paulo nos aconselha a não pecar em nossa ira e não deixar o sol se pôr sobre nossa ira para não dar lugar ao diabo. Paulo ele nos manda nos despojar ou renunciar da ira. Diz assim: mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Então nós temos que tomar muito cuidado com a ira. A Bíblia diz: irai, mas não pequeis. E quando o crente irá, quando viu esta obra da carne, esse sentimento, o crente tem que ter autocontrole. Ele tem que ter controle para que ele não venha praticar aquilo que a ira está induzindo, que certamente é partir para ações violentas. E muitas pessoas matam nesse mundo por conta disso. Uma briga de trânsito, uma traição de algum dos cônjuges, e aí desperta a ira e a pessoa acaba matando, acaba ferindo, acaba causando muitas misérias com outra pessoa. Amém? Glória a Jesus. Então, queridos, nós temos que tomar muito cuidado com a ira. Louvado seja Deus, porque a ira pode levar sim o crente a perder a sua salvação. A ira é um pecado, é uma obra da carne. E a ira é a nona obra da carne que nós estudamos em nosso estudo. Vamos dar continuidade, que Deus abençoe. Amém? Vamos lá. A 10ª obra da carne é pelejas ou discórdias. A palavra peleja vem do grego eritheia. É a peleja ou a discórdia, é uma ambição egoísta, é a cobiça do poder. São ambições egoístas, isso é, disputa pelo poder. E esse tipo de comportamento, amados, resulta sempre em reações contrárias a opiniões de outras pessoas. Esse sentimento era a preocupação de Paulo quando escreveu a sua segunda carta à igreja de Corinto. Ele disse: porque receio que, quando chegar, não vos ache como eu quereria, e eu seja achado de vós como não querereis. Que de alguma maneira haja pendências, invejas, iras, porvias, distrações, mexerico, orgulhos e tumulto. Paulo está dizendo que ele tinha preocupação de que, ao chegar na igreja de Corinto, ele encontrasse a igreja de Corinto com essas obras da carne, com inveja, com iras, com porvias, com mexericos, com orgulhos. Ele pensava, ele estava com medo de chegar em Corinto e ver uma igreja apostada, e ver uma igreja praticando tais obras. E, de certa forma, se nós lermos o livro de Coríntios, quando lemos as duas cartas que Paulo escreveu à igreja de Corinto, Paulo estava mostrando que nessa igreja havia muita coisa. Os crentes de Corinto eram crentes carnais. Esta era a preocupação de Paulo. Então, amados, que quando o Senhor Jesus voltar, que não haja nada disso na igreja dele. Inveja, iras, porvias, distrações, mexericos, orgulhos, porque as pelejas ou as discórdias é uma obra da carne, é um pecado. E hoje muitos ministérios têm sido abertos por conta disso, por causa de discórdia, porque um membro não concorda com as opiniões, com as doutrinas do pastor e acaba se afastando do ministério e acaba abrindo outro ministério. Mas isso não é bom, evangelista? Em parte é bom, em parte não. O bom é que o cristão ande em união. Amós 3:3, andarão dois juntos se não estiver em comum acordo? Não anda. Então temos que tomar cuidado com essa obra da carne. E as obras da carne têm invadido as igrejas nos dias de hoje. Louvado seja Deus. A 11ª obra da carne é a dissensões. A palavra dissensão vem do grego dijostasia. E a dissensão significa introduzir ensinos cismáticos na congregação sem qualquer respaldo da palavra de Deus. Essa é a dissensão. E está acontecendo hoje na igreja. Muitos estão introduzindo ensinos que não têm nenhum respaldo da palavra de Deus. E muitos vai além.
São ensinos, coloca ensinos, tem introduzindo ensinos que, além de não ter respaldo da palavra de Deus, vai contra todas as doutrinas dos apóstolos, todas as doutrinas que Cristo deixou para a igreja. E a dissensão, mas pode ser também divergência de opiniões ou interesse, falta de concordância a respeito de alguma coisa, discrepância de visão. E é o que está acontecendo hoje. É o que está acontecendo hoje. A dissensão está invadindo as igrejas. Ah, mas não é a igreja do Senhor. É a igreja do Senhor, mas o homem deixa. A apostasia está tomando conta nas igrejas. Quando nós falamos de igreja, nós falamos de ministério. Agora, não estou falando da eclésia. Eu não estou falando do povo separado. Porque existe igreja, de certa maneira, podemos até dizer que existe igreja. A igreja dentro de uma igreja. Existe um povo que não se rende à apostasia e existe um povo que aderiram à apostasia. Direto ou indiretamente aderiram à apostasia. Então, as dissensões estão dentro dos ministérios, estão invadindo os ministérios, estão fazendo arraso. Aí, por conta disso, as pessoas, os crentes estão se afastando da sã doutrina. E Paulo escreve à igreja de Roma, ele manda os romanos tomarem cuidado com as dissensões. Olha o que ele diz: e rogo-vos, pois, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendeste, desviai-vos dele. Paulo está dizendo, se afaste de qualquer um que tem escandalizado e tem fugido, tem deixado a doutrina que nós aprendemos através da palavra de Deus, através de Cristo. E no 18 fala, porque os tais não servem a nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre. E com suaves palavras e lisonjas enganam os corações dos simples. O que está acontecendo hoje? O homem, muitos pastores, muitos pregadores, com palavras, sabe, aquelas palavras suaves, tem enganado muitos e tem introduzido doutrinas demoníacas e tem introduzindo doutrinas que não são as doutrinas pregadas pelos apóstolos. As dissensões estão dentro dos ministérios. Dentro dos ministérios. E temos que tomar muito cuidado com isso. Como nos livrar das dissensões? Através da palavra de Deus. É simples, é só consultar a palavra de Deus. É conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. As dissensões é uma obra da carne, é um pecado e é a 11ª obra da carne que nós estudamos em nosso estudo. Louvado seja Deus. A 12ª, heresia. Que é heresia? A palavra heresia vem do grego airesis e, resumidamente, a heresia é uma divergência em ponto de fé ou de doutrina religiosa. É isso. Bem parecido com a dissensão. A heresia se faz presente quando um grupo dividido dentro de uma congregação forma um colônia, uma conspiração egoísta para destruir a unidade da igreja. Heresia, amado, pode ser qualquer doutrina ou ensino que não esteja afirmado na palavra de Deus. Eu tenho minhas opiniões e eu vejo hoje muitos ministérios introduzindo heresias, doutrinas que, ao invés de alcançar o seu propósito, que é levar o homem até Deus, tem afastado o homem do seu principal propósito, que é a salvação. Então temos que tomar muito cuidado com a heresia, muito cuidado com os ensinamentos que estão ensinando por aí, doutrina da prosperidade, doutrina da autodeterminação, o liberalismo dentro da igreja, a teologia liberal que estão ensinando por aí. Tudo que não estiver de acordo com a palavra de Deus é heresia. Qualquer ensino. O ensino que coloca o homem acima de Deus é heresia. Qualquer ensino que não é cristológico é heresia. Qualquer hino que não é cristológico é heresia. Qualquer hino que exalta o homem é heresia. Temos que tomar cuidado com o que está se pregando em cima dos altares nos dias de hoje. Logo, a heresia é uma obra da carne, é um pecado, e a 12ª
obra da carne que nós estudamos em nosso estudo. Glória a Deus. A 13ª obra é a inveja. Oh, glória! A inveja é um pecado. A palavra inveja vem do grego phitonos, e a inveja é uma antipatia ressentida contra outra pessoa que possui algo que não temos e queremos. Já viu? Tem mulheres que chegam na casa de uma amiga e vê algo, uma televisão de 50 polegadas, e ela tem inveja porque ela não tem condição de comprar, ela acaba tendo inveja. Tem pessoas que o vizinho consegue, através do seu esforço, através do seu trabalho, comprar o seu carrinho, e o vizinho, muitos até fica sem falar. Isso é inveja, isso é um pecado e vai levar você para o inferno. Isso é um tipo de sentimento que leva a pessoa a consumir, se a tirar. A pessoa invejosa é uma pessoa que não tem alegria, não tem paz. Na Bíblia nós encontramos alguns textos que apontam para o perigo da inveja. Por exemplo, Abel foi morto por Caim, ou seja, Caim matou o irmão por causa de inveja. Os irmãos de José venderam José por causa de inveja. Então a inveja é um dos maiores pecados que existe. E logo é uma obra da carne, é pecado, leva ao crente. Mas o crente é invejoso? Muitos crentes são invejosos, muitos crentes são invejosos. Tem crente que tem inveja do ministério do outro. Tem crente que não busca Deus, e quando vê o irmão, Deus usar o irmãozinho ser usado poderosamente por Deus, através da palavra, tem inveja. Mas não vai buscar lá na fonte. Tem inveja. Dentro dos ministérios tem inveja. É por isso também que nascem os ministérios. A inveja é um pecado, é uma obra da carne, e leva o crente e o ímpio para o inferno. Temos que tomar cuidado. E a inveja é a 13ª obra da carne que nós estudamos. Glória a Jesus. Esse estudo, amados, é um estudo meio resumido, porque eu gravo para postar aqui no nosso canal, mas todas as terças-feiras nós temos um estudo mais profundo na nossa igreja, o Ministério Fruto do Espírito Santo Novo Templo. Glória a Jesus. Mas eu tenho certeza que vocês que estão acompanhando esse estudo, Deus está falando forte. Vamos ao 14º, homicídios. Lógico que todo mundo sabe que homicídio é pecado, que o homicídio é um pecado gravíssimo. A palavra homicídio vem do grego phonos, é o substantivo masculino que significa o ato de matar uma pessoa, quer seja de forma voluntária ou involuntária. É sinônimo de assassínio ou assassinato. A palavra homicídio é formada por duas palavras, por homo, que remete ao homem, e sídio, que indica o extermínio ou morte, significando assim o ato de matar um ser humano. É uma obra da carne. Claro que dentro do meio cristão é muito difícil isso acontecer, já porque é um pecado muito grave e é muito raro. Acontece, claro que acontece. Vemos agora mesmo, há poucos dias, um pastor que matou uma adolescente de 13 anos. Isso é normal. São pessoas que se renderam ao diabo, é por isso que nós temos que estar em constante vigilância contra as obras da carne por conta disso. Mas o homicídio tem aumentado hoje no mundo inteiro e nós temos que ter cuidado. Nós temos que andar sempre na presença de Deus para que esse desejo não venha nascer em nosso coração. Glória a Jesus. O homicídio é uma obra da carne, é um pecado grave, leva o homem para o inferno, sim. E se não houver o arrependimento, e é a 14ª obra da carne que nós estudamos no nosso estudo. Louvado seja Deus. Estamos acabando. Glória a Jesus. A 15ª obra da carne, queridos, é a bebedice. E aí agora nós vamos mexer duas obras da carne que aparentemente não é pecado. As pessoas não consideram pecado. Até mesmo dentro da igreja a bebedice não é considerada. Dentro de algumas igrejas, alguns ministérios, alguns líderes religiosos apregoam que a bebedice não é pecado. E nós vamos ver aqui que é sim pecado, é uma obra da carne. A palavra bebedice vem do grego met, e é um descontrole das faculdades físicas e mentais por meio de bebidas embriagantes. E a Bíblia condena veemente a embriaguez
conforme nós vamos ver aqui em Romanos 13, que diz: andemos honestamente como de dia, não em glutonaria nem em bebedeiras, nem em desonestidade, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja. Romanos 13. Paulo está dizendo para nós andarmos honestamente, sóbrio. Agora, como é que o crente pode andar honestamente sóbrio por causa da bebedice? Eu já tive momentos de me deparar com pessoas e as pessoas dizem: não, mas a Bíblia não condena o beber, condena a embriaguez. Mas é impossível você beber e não ser levado à embriaguez. A partir do momento que você coloca o álcool na boca, um copo de cerveja, uma cálice de vinho, Satanás ele vai lhe induzir a tomar outro cálice, e aí você cai nas garras dele. Você começa a se embriagar, começa a perder o seu controle, e aí começa a fazer besteira, e aí vai praticar pecados de morte. Pecado de morte, evangelista? Sim, pecado de morte, porque a Bíblia diz que existe pecado de morte, e pecado que não é para morte. Mas isso é coisa para um futuro estudo. E em Lucas 21:34, que diz assim: olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso naquele dia. Ou seja, o Senhor está dizendo para nós tomarmos cuidado, para que nós não venhamos andar assim em glutonaria, embriaguez, para nós não sermos pegados de improviso naquele dia. Que dia é esse? O dia da volta do Senhor Jesus. O Senhor Jesus tem que nos encontrar sóbrio, 100% sóbrio. A igreja tem que estar sóbria, para que assim nós venhamos ouvir o soar da trombeta, nós venhamos estar preparados para aquele grandioso dia, que é a volta do Senhor. Logo, a bebedice, meu querido, pode ser um pecado grave se nós não tomarmos cuidado. Então é melhor não tocar na bebida. Esquecer bebida. O crente não pode beber, porque ele pode perder o seu controle, suas faculdades físicas e mentais, e aí se embriagar e fazer besteira. É uma obra da carne. E muitos crentes vão sentir desejo de beber, sim, que Satanás vai fazer isso. Mas temos que dizer não. Bebedice é obra da carne, é pecado, e a 15ª obra da carne que nós estudamos. Glória a Deus. Então, a 16ª obra da carne é glutonaria. Outra coisa, parece não ser pecado. Vamos lá. A palavra glutonaria, ela vem do grego komos. O sentido da palavra glutonaria aqui, ao contrário do que muito pensa, não é o comer exageradamente. A glutonaria são diversões exageradas, festas com comidas e bebidas de modo extravagante e desenfreado, envolvendo drogas, sexo e coisas semelhantes. E o termo aqui aplicado por Paulo se refere ao estilo de vida desenfreado e extravagante, que pode ser traduzido nas típicas orgias do paganismo da época. É esse sentido da palavra aqui. E a palavra finais de Paulo sobre as obras da carne são severas e enérgicas. Aquele que se diz crente em Jesus e participa dessas atividades iníquas, inclui-se do reino de Deus, não terá salvação de maneira nenhuma. A glutonaria não é você comer. Às vezes você almoça e você gosta do sabor da comida e aí você manda repetir o prato. Não é isso. Não é isso. O sentido da palavra aqui é outro. O sentido da palavra aqui é diversão exagerada. Você comer, até porque tudo demais prejudica. Nós temos o nosso corpo humano, ele tem um limite. E muitos fazem da glutonaria um vício. E todo vício é pecado. Sim, a Bíblia condena a glutonaria, como podemos ver em Romanos 13. Em Lucas 21:34, o mesmo versículo usado aqui para bebedice é usado aqui para glutonaria. Então, glutonaria é uma obra da carne. Terminando esse estudo, eu quero dizer que, se porventura em algum momento o crente sentir alguns sintomas dessas 16 obras da carne, não é o fim. Como a Bíblia diz, é a obra da carne. E a carne é a natureza pecaminosa. E os seus desejos corruptos que continuam no cristão, mesmo após a sua conversão. Aqui Romanos 8:6-8 fala, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, porque não é sujeita a Deus, nem a sua verdade.
e aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus. Então, às vezes, se o crente sentir algo, alguns sintomas desse, corta na hora, através da palavra, através do jejum, através da oração. Mas se o crente andar em comunhão com Deus, vai ser muito difícil ele perder para as obras da carne. Ele sempre vai vencer cada uma delas. Amém, queridos? Nesse estudo, conhecemos as 16 obras da carne, contido no capítulo 5 do livro de Gálatas. Temos que tomar cuidado com as obras da carne, pois tais atitudes e sentimentos poderão evitar que venhamos ser salvos. Como diz nosso amado irmão em Gálatas 5:21, acerca das quais vos declaro, como já antes eu disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Louvado seja Deus. Termino esse estudo conhecendo as obras da carne, com a verdade prática desse estudo. Aqueles que praticam as obras da carne não poderão herdar o reino de Deus. Deus abençoe aos irmãos, que dê vitória sobre as obras da carne. Glória a Deus, graça e paz. Deus é contigo e até o próximo estudo em nome de Jesus. Amém e amém.